Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de extensão Formação Básica para Professores e Tutores em EAD. O tópico dessa videoaula é o podcast como ferramenta educativa. O objetivo dessa videoaula é compreendermos algumas técnicas para uma boa expressão vocal, visando a gravação de áudios como ferramentas de suporte à mediação no processo de ensino e aprendizagem nos ambientes virtuais de aprendizagem. Antes de nós começarmos a nossa discussão, é importante alinharmos alguns conceitos. E um dos conceitos que precisam ser alinhados é o de comunicação. O que é comunicação, afinal de contas? A comunicação ela é definida como sendo uma troca de informação entre dois indivíduos, no mínimo, e ela tem a sua componente como linguagem verbal e linguagem não verbal. E a comunicação, é importante salientar, ela só alcança o seu objetivo ou ela somente se completa quando o receptor ele entende a mensagem que o emissor deseja emitir. Aí nós temos o fechamento do processo comunicativo, não obstante todos os ruídos que incidem nesse processo. Falemos um pouquinho sobre a comunicação verbal, que é o que nos interessa nesse momento. Na comunicação verbal, nós temos uma importância muito grande da voz, a intensidade, a altura, a ressonância, a articulação e a entonação da voz dizem muita coisa. De fato, o som da voz ele pode transmitir emoções, personalidades, sensações diferentes. E nós, como professores, nós precisamos saber utilizar esse recurso importante da voz, porque por meio desse recurso nós vamos transmitir confiança, liderança, credibilidade e assertividade naquilo que nós pretendemos transmitir. Uma parte muito importante quando nós falamos do uso da voz tem a ver com a dicção. A dicção nada mais é do que a maneira como nós pronunciamos os sons das palavras, as sílabas, as letras. E reparem, a dicção ela é muito importante no processo de uma comunicação clara e objetiva. Aqui nós temos algumas dicas para uma boa dicção. Primeiro, grave e ouça a sua voz. Poderá parecer estranho ouvir a sua voz, eu mesmo acho muito estranho ouvir a minha. Mas ouça a sua voz, verifique se você está falando com uma boa dicção, se os sons das palavras, das sílabas e das letras são bem inteligíveis, é fácil de ouvir e fácil de compreender. Depois faça alguns exercícios pronunciando as consoantes com clareza, principalmente aquelas consoantes que talvez nós temos a tendência de resumir ou de engolir tais consoantes. E muito importante também, quando nós estamos falando de dicção, é que você escolha o ritmo ideal para falar. Na verdade, o seu ritmo de falar, porque cada um tem o seu ritmo de fala. Outro ponto importante tem a ver com a entonação. A entonação, na verdade, é a música da linguagem. É falar no tom certo, como se cada palavra representasse uma nota musical. Atenção, cada palavra ela tem de ser enunciada de acordo com o seu significado, de acordo com o sentimento que essa palavra quer lhe transmitir. Essa é a entonação, a música, o tom certo que cada palavra transmite no processo comunicativo. E nós precisamos ficar atentos a isso. É importante também ficarmos atentos à inflexão. A inflexão ela está relacionada com a entonação, obviamente, e ela pode ser ascendente. Por exemplo, quando você vai fazer uma pergunta, você tem uma inflexão maior, ou ela pode ser uma inflexão descendente, quando você já está na fase conclusiva de um determinado argumento, ou você vem trazendo um fato sério. Então, nós temos uma inflexão melódica ascendente ou uma inflexão melódica descendente da voz. Importante esses conceitos. Não se esqueça da ênfase. A ênfase nós utilizamos para chamar a atenção para determinada parte da frase. Por exemplo, pode ser o tom de uma palavra, podemos usar uma expressão inteira, dando ênfase a essa expressão. Perceberam agora? Dando ênfase, eu estou enfatizando a própria palavra ênfase. Pode ser uma pausa antes e depois daquela palavra ser enfatizada. É importante que nós demos ênfase à nossa fala e não esquecer
de variar as inflexões que utilizemos na nossa fala, no nosso falar. Agora, com esses pontos básicos, e é muito básico que eu trouxe para vocês, vamos falar um pouquinho sobre podcast, porque para nós gravarmos um podcast, nós temos que ter esses conceitos em mente. Senão, o nosso podcast será uma coisa fria, algo que não terá prazer em ser ouvido pelos estudantes. O que é um podcast? O podcast nada mais é do que um arquivo digital, que ele é transmitido pela internet com o objetivo de transmitir informação. De fato, desde o ano passado para cá, parece que pegou moda a utilização de podcasts, mas há muito tempo o podcast tem sido utilizado. Hoje nós vemos a utilização muito nos meios jornalísticos, né? Mas o podcast ele é uma ferramenta digital de há muito. E ele é, naturalmente, como ferramenta digital, um recurso importante na prática educativa, um recurso que nós podemos utilizar no processo de ensino e aprendizagem. Como assim? Nós podemos utilizar, por exemplo, como uma ferramenta de trabalho para os estudantes. Solicitar que os estudantes façam pequenos resumos na forma de áudio, que eles troquem as informações entre si. Nós também podemos utilizar o podcast como gravação de aulas ou algumas observações que nós queremos transmitir à turma. Vocês repararam que na parte de abertura dos módulos desse curso eu utilizo um podcast para transmitir as informações daquele módulo? Vocês já ouviram esses podcasts? Esses podcasts eles foram gravados com o objetivo de dar a informação para vocês de cada uma das atividades que serão realizadas no respectivo módulo. Nós também podemos apresentar ou gravar um podcast como conteúdo extra de algum assunto adicional e deixarmos disponível aquele arquivo digital para os estudantes. De fato, tem muitas possibilidades do podcast na educação. E nós ficaríamos aqui boa parte do nosso tempo enumerando essas possibilidades. Mas quais são as etapas da criação de um podcast? E vejam só. Primeiro ponto, você precisa definir a sua temática claramente. O que você vai dizer nesse podcast? Depois, algumas pessoas até ignoram isso, mas é muito importante o que está escrito aqui. Escrever o roteiro do que você vai falar. Pode parecer estranho você escrever o que vai falar, mas escreva tudo num roteiro, exatamente o que você vai falar. Inclusive, algumas inflexões, onde você vai dar mais ênfase, enfim, tudo precisa estar escrito. Depois de você elaborar esse pequeno roteiro, ensaie várias vezes esse roteiro. Não pense que você fez o roteiro e já vai direto para a gravação. É necessário falar, repetir, ensaiar algumas vezes esse roteiro, até que você esteja falando com naturalidade. E a naturalidade, nesse caso, inclui você utilizar os recursos da voz, como a entonação, a inflexão, a ênfase, para que as pessoas percebam que você está falando de uma forma natural. E por fim, depois que você perceber que já está falando de uma forma natural, aí sim nós vamos gravar esse roteiro. Mas atenção, na hora de gravar, busque um ambiente sem ruído, porque senão os sons do ambiente poderá interferir na sua gravação. E se você tiver alguma habilidade também e algum software que ajuda, poderá editar esse podcast. Enfim, não é algo tão complicado. É algo que nós podemos fazer no dia a dia de nossa prática educativa. Alguns softwares, algumas dicas de utilização de software para gravação de podcast. Nós temos aqui o Audacity, que é muito utilizado, ele é um software para edição, você baixa esse software e consegue trabalhar com ele offline, e ele é muito utilizado, embora ele tenha algum nível de dificuldade, mas ele é um software completo nesse sentido. Temos o Speaker, onde você faz uma gravação online. De fato, nós temos até um tutorial no ambiente virtual de como utilizar o Speaker. E você pode, se você quiser, utilizar o próprio celular, o seu próprio smartphone. Todos os smartphones modernos, eles têm a possibilidade de fazer a gravação desses áudios. Uma dica. Pesquise na internet tutoriais. Você encontrará muitos tutoriais sobre como utilizar. Se você optar por utilizar o Speaker, por exemplo, você encontrará muitos tutoriais. Se você for o Audacity ou o seu próprio celular, busque os tutoriais e compreenda como funciona o passo a passo dessa gravação. E tente várias vezes e vá gravando de tal forma que ao término você tenha um áudio, um podcast que seja apreciável, gostoso de se ouvir.
Em síntese, nós percebemos nesse nosso encontro de hoje que a comunicação verbal é extremamente importante, que nós precisamos, no ato da comunicação verbal, ter em conta alguns elementos chaves, existem outros, mas nós falamos da dicção, da entonação, da ênfase. Nós verificamos que nós podemos aplicar tudo isso numa ferramenta digital muito interessante, que é o podcast. Existe uma aplicabilidade educativa para isso. E nós observamos também que existem alguns softwares livres que são muito úteis para a gravação de podcast. Com isso em mente, eu gostaria de fazer algum comentário. Nós temos aqui nas nossas referências um artigo interessante de Débora Gerofalo, falando chegou a hora de inserir o podcast na sua aula. Esse artigo está na revista Nova Escola, aqui está o link. Temos também o Centro de Referência em Educação Empreendedora do Sebrae, um artigo sobre algumas dicas intitulado Descubra como usar o podcast na educação. Dê uma olhada nesses trabalhos, nessas referências, se aprofunde um pouquinho mais e vamos à frente. Porque agora o nosso próximo trabalho será a gravação de um podcast. De fato, esse é o desafio que está colocado para o módulo 2. Desejo a todos e todas sucesso nessa empreitada. Vamos em frente!